Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Eduardo. Também desejo que tenhamos aí uma boa aula a todos. Vamos dar continuidade, né, pessoal? Então, ao assunto dos prismas, né? Então, a gente vai dar uma explorada na aula de hoje, um pouco mais, né, que a gente estudou na aula passada, os prismas mais voltado para o cubo, para o paralelepípedo retângulo, né, que é o bloco retangular. E hoje a gente vai dar uma avançada aí que dá para ver que o prisma a gente pode mudar as bases, né, mas a metodologia para você calcular, então, uma área lateral, uma área total e o volume é praticamente a mesma em qualquer prisma, né? Então a gente tem que entender bem essa ideia conceitual e depois a gente pode aplicar então as relações aí para calcular as áreas. Então eu vou iniciar a apresentação e aí durante a aula vocês vão me questionando se tiver dúvidas, tudo bem? Vou fechar minha câmera para ficar a tela grande aqui. Então, eu vou iniciar aplicando, né, um exemplo de calcular a área lateral, né, e a área total, considerando então um prisma de base hexagonal. Então, um exemplo 1 pede para representar através de expressões algébricas a área lateral e a área total do prisma regular hexagonal. E aí foi dado algumas dimensões, né? Então foi dado que o H era a medida da altura e o X era a medida da aresta da base. Então, o que seriam a área lateral, né, deste prisma hexagonal? Então, a área lateral eu posso observar que ela é composta por retângulo, né? Ó, vamos tentar enxergar aqui, ó. Então aqui eu tenho um retângulo, aqui no lado eu tenho outro retângulo. Como que eu calculo então a área de um retângulo, né? A área de um retângulo basta eu fazer a base vezes a altura, né? Lado vezes o comprimento, né? A gente pode dar vários nomes para as dimensões, né? Então, geralmente a gente acha um retângulo fazendo base pela altura. Então eu vou fazer x vezes a medida do h e aí eu vou contar quantos retângulos eu tenho. Então, como ele é hexagonal, tem 6. Então, a minha expressão para a área lateral vai ser x vezes a h, que é a altura, vezes o 6. Então, quando eu multiplico 6xh, eu vou ter 6xh. E aqui está a relação da área. A outra pergunta era calcular a área total. Bom, o que é a área total de um prisma? Então, a área total é você calcular a área lateral e somar a área da base, que multiplica por 2, né? Porque a área da base está no chão do prisma e está em cima, no topo, né? Como se fosse de uma casa, né? O chão e o teto. Então, eu escrevi aqui a relação para a área total, que é 2 vezes a área da base, AB, a área da base, mais a área lateral. Mas agora eu tenho que calcular, então, a área da base. Quem que é esta base? Esta base é um hexágono, né? A gente tem que resgatar lá da geometria plana, como que eu determino a área de um hexágono. Então, a área de um hexágono é eu fazer L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Circular aqui, ó. A área do hexágono vai ser dada por L, ou x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 6. Né? Eu sempre uso essa relação que é a área de um triângulo equilátero, e depois eu multiplico por 6, né? Porque todo o prisma hexagonal, ele é composto, né? Se eu desenhar aqui, ó, por 6 triângulos equiláteros, né? Então, eu tenho um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ou nesse caso vale x, então x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e multiplico por 6, né? Se alguém quiser usar aqui a relação já simplificada, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, também pode, né? Também está correto. Então, vou multiplicar 2 vezes esta relação e vou somar a área lateral. A área lateral a gente achou aqui em cima que era 6xh, então mais 6xh.
que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar, né? Multiplicar 2 vezes o 6, que dá 12, divide por 4, dá 3. X ao quadrado, raiz de 3. Mais a área lateral, 6xh. Então, essa aqui é uma expressão para a área total. Ainda poderia, né, se eu olhar agora para essa expressão, colocar um x em evidência e um 3. Tá? Daria para colocar um 3x entre parênteses e escrever o que sobrava. Mas também pode deixar desta forma, que é uma expressão que representa, então, a área total e uma expressão que representa a área lateral. Tudo bem, pessoal, para encontrar área lateral, área total, né? Se fosse números, é só substituir o número. Se fosse outras letras, você trabalharia com outras letras. Mas é importante enxergar o que é a área lateral. É o lado. O que é a área da base? É o chão. Mas sempre vai ter duas, a área da base de baixo e a área da base de cima, né? Então, por isso a gente pode escrever duas vezes a área da base mais a área lateral para o cálculo da área total. Mas dá um ok se está tudo bem neste e a gente vai adiante. Se tiver dúvidas, pergunta. Sim, a área do hexágono é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes 6, né? Daria para ter ele simplificado, Flávia, né? Se eu te simplificasse aqui por o 6 por 2 e o 4 por 2, ficaria 3 L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Ou L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes 6, né? Nada. Geralmente nos livros vai vir como 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, né? Mas na minha cabeça fica mais fácil eu entender o que é a área do equilátero e eu sei que um hexágono são 6 equiláteros. Aí eu multiplico por 6 e não preciso saber duas fórmulas. Sabendo a do equilátero, a gente já chega na do hexágono, né? Vamos ver mais um exemplo, ó. Representa também através de uma expressão algébrica a área lateral e a área total do prisma regular triangular. Quando a gente está falando em regular, né, pessoal, só lembrar que regular é que ele tem as mesmas medidas, né? Então, se eu tenho aqui um prisma que tem um triângulo embaixo que mede x, então cada um dos lados mede x, né? Então, todas as alturas aqui são h. Então, o que é a área lateral deste prisma? É um retângulo que vai medir x vezes h, ó, x vezes h. Quantos triângulos eu tenho aqui lá? 3. Então, 3xh é a área lateral. Quem que é a área total dessa expressão? Então, a área total é 2 vezes a área da base mais a lateral. A área total é o equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, no lugar do L, eu já vou colocar x. Ó. X ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tenho que multiplicar duas vezes a área da base, então 2 vezes, e somar a área lateral, que eu já achei que é 3xh. Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 2 com esse 4, vai sobrar 2. Então, eu vou ter x ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, mais 3xh. E eu tenho aqui, então, uma expressão que me dá a área total deste prisma.
A área da base desse 2 ali, né, ó. A área da base é o triângulo equilátero, né, ó. A área da base é um triângulo equilátero. Sempre o triângulo equilátero é a medida do L do lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso acho que vocês viram lá na geometria plana, né? Dá para deduzir a fórmula, esta fórmula, sempre partindo do triângulo equilátero, traçando aqui a altura, né? Você pega um lado é x, né? Aí você tem que descobrir essa altura aqui e calcular por Pitágoras, achar esse h aqui. Se tu achar esse h por Pitágoras, né, para chegar na fórmula, né? Então você pega esse aqui por Pitágoras, um lado é x, outro lado vai ser x sobre 2, essa metade, né? E outro é h. Aí a gente acha a altura em função do lado, e aí é só fazer a área do triângulo normal, que é base vezes a altura dividido por 2, e a gente isola, né? Vocês provavelmente esse exercício vocês já devem ter feito lá em geometria plana, para chegar que a área do triângulo equilátero L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área total aqui que tu diz, esse aqui, o AT, a área total, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral? Não, AB. Essa fórmula da área da base, a área da base de um equilátero, né? De um triângulo equilátero, quando tu tem um prisma triangular, vai ser essa. Só que esse AB aqui vai sempre mudar conforme for a base, né? Se for um quadrado é uma fórmula, se for o triângulo é a fórmula da área do triângulo equilátero, se for um triângulo retângulo, aí tu usa a área do triângulo retângulo, né? Que é base vezes a altura por 2. Se for um hexágono, daí vai mudar. Ela é a mesma para o equilátero, mas o AB sempre muda conforme for a base, né? Isso. E a base ela pode ter várias representações, né? Triângulo, quadrado, retângulo, pentágono, hexágono e assim qualquer figura, né? Mais alguma questão, pessoal? Aproveitem para perguntar, tirar as dúvidas. É um conteúdo muito bom da gente trabalhar lá quando vocês vão trabalhar no ensino médio. Terceiro ano do ensino médio, geralmente se trabalha geometria espacial. Tudo bem? Podemos avançar? A gente vai dar uma olhadinha agora no princípio de Cavalieri, né? Vamos considerar então 3 pilhas de placas de isopor idênticas. Essas pilhas de isopor aqui você poderia enxergar como uma pilha de folha de ofício para ficar também fácil da gente entender, né? De mesma altura colocada sobre a mesa. Então um bloco ficou meio oblíquo, outro bloco foi mexido, né? E aí se eu traçar, né, traçando um plano beta aqui, dado por esse plano em roxo, ao tampo da mesa, né, um plano alfa aqui embaixo, verificamos que ele determina nesses sólidos as seções de mesma área, né, a área S1, a área S2 e a área S3. Então, o matemático italiano Francesco Bonaventura Cavalieri, né, observou que nessas condições os sólidos têm o mesmo volume, né? Então, se dois ou mais sólidos estão apoiados sobre um plano alfa, de forma que todo plano paralelo a alfa determina sólidos de seções planas de mesma área,
então esses sólidos têm o mesmo volume. Né? Então, aqui, para exemplificar, né, eu tenho 3 figuras, né, diferentes, mas se a área da base aqui de cada uma delas for igual quando eu traço um novo plano, né, então aqui eu estou tentando enxergar assim, ó, que se a área do S1 for igual à área do S1' e for igual à área do S2 linhas, né, o volume vai ser igual para os 3 sólidos. Né? O volume 1 vai ser igual ao volume 2, que vai ser igual ao volume 3. Né? Desde que satisfaça essas condições, que a área dessa superfície aqui 2 é igual à área dessa superfície 2 linha e essa superfície 2, 2 linhas. E a mesma coisa para a superfície 3, 3, uma linha e 3, 2 linhas. Né? Então, se eu traço qualquer um dos planos e onde essas áreas são iguais, então isso mostra para mim que o volume é igual dos 2 sólidos ou 3 nesse caso. Isso que diz, então, o princípio de Cavalieri. Então, eu aplicando esse princípio de Cavalieri, né, consideramos, então, agora o volume de um prisma qualquer. Tá? Então, se eu considerar um prisma e um paralelepípedo retângulo de mesma altura, né? Então, eu tenho um paralelepípedo retângulo e tem a mesma altura H, e as áreas das bases iguais, né? Por exemplo, a área SB contida no plano alfa e no plano alfa, que tanto o SB em verde quanto o SB em vermelho forem iguais, né? Com as seções transversais determinadas no prisma e no paralelepípedo plano beta, né, paralelo ao alfa, tem áreas iguais. Tá? Então, se estas duas áreas aqui forem iguais, pelo princípio de Cavalieri, eu posso concluir que o volume do prisma é igual ao volume do paralelepípedo retângulo. Né? Então, o volume 1 é igual ao volume 2. Mas o volume deste paralelepípedo é dado pelo produto das 3 dimensões. Né? Então, paralelepípedo a gente fazia A vezes B vezes C, né? Ou X vezes Y vezes H, que é a mesma coisa que a gente calcular a área da base vezes a sua altura. Então, o volume de um prisma qualquer é igual ao produto da área da base pela medida da altura. Né? Ou, matematicamente, eu posso escrever que o V, o volume, é igual à área da base vezes a altura. Então, o volume é a área da base vezes a altura. E eu acho que esta relação aqui é bem importante para o estudo dos prismas, porque você não precisa. Alguns livros didáticos trabalham assim para você escrever a relação matemática para cada figura, né? Escrever, eu quero uma fórmula só para o cubo, uma fórmula, né? Que a gente até enxergou isso, uma fórmula só para o paralelepípedo, uma para o hexágono, prisma hexagonal, uma para o prisma triangular. Né? E a gente vai criando várias relações que não tem sentido você ter uma expressão de volume para cada uma, porque basta você saber que o volume de qualquer prisma é o produto da área da base vezes a altura, eu só vou substituir o meu AB conforme for a base. Se for um quadrado, bota L ao quadrado. Se for um retângulo, base vezes a altura. Se for um hexagonal, faz a área do equilátero vezes 6. Se for só o equilátero, vezes a altura. Ficou claro, pessoal? O volume, área da base vezes altura. É isso que tem que ficar do princípio de Cavalieri, né? Então, se eu tenho também duas superfícies que têm a mesma área, dois prismas, né? O volume 1 é igual ao volume 2. E concluir, então, que o volume para qualquer um destes prismas é só fazer a área da base vezes a sua altura. Perguntas, dúvidas até aqui? Tudo bem, então seguimos. Fazer mais um exemplo, ó.
Exemplo 3. De uma viga de madeira de seção quadrada de lado 10, extrai-se uma cunha de altura 15, conforme a figura. O volume da cunha é... Então, o que é esse volume da cunha? É você enxergar geometricamente que você tem um prisma, né? Então, eu tenho que calcular o volume deste prisma. E do jeito que ele está posicionado, você não pode fazer a área da base vezes a altura, porque aqui senão você teria só a metade, né? Então, até daria para usar essa estratégia de complementar aqui e depois dividir por 2. Ou outra estratégia que a gente pode fazer é enxergar este triângulo como base. Então, eu posso tentar... Aqui ele não vai me deixar fazer o desenho do triângulo normal. Deixa eu pegar aqui. Você pode enxergar aqui, ó, que esse triângulo aqui pode ser a base. Então, aqui você tem uma base, que é um triângulo, retângulo, e aqui você tem a altura. Então, eu mudaria as letras, né? Por exemplo, esse 10 aqui seria o H da altura, e aqui seria a base do triângulo, ó. Seria base vezes o H. Vamos trocar as letras aqui, ó. Ou sem colocar letras, né? Um triângulo é só fazer a área da base, ó. O volume a gente sabe que a área da base é vezes a altura, né? A área da base é vezes a altura. Então, eu preciso calcular essa área da base. Essa base aqui é um triângulo. Como que calcula a área de um triângulo retângulo? Eu faço a base, que é o 10, vezes a altura do triângulo, né? Que nesse caso represento pelo 15, e divido por 2. Então, 10 vezes 15, 150 por 2, 75. Então, a área da base é 75 centímetros quadrados. Agora, o que eu quero? Determinar o volume. Então, eu vou substituir no lugar do AB, o 75, e vou multiplicar pela altura, que é esse 10 aqui, ó, que vai representar para nós a altura, né? Como eu enxergasse esse prisma virado, né? Tentar enxergar o prisma em 3 dimensões. Não consegui escrever, mas acho que vocês conseguem enxergar que essa é a base e aqui está a altura. Então, 75 vezes o 10, 750. Então, 750 centímetros cúbicos. É o valor, então, do volume. Esse tipo de questão é bem interessante porque, geralmente, quando a gente trabalha essas questões, os alunos, né, do ensino médio, eles têm um pouco de dificuldade porque a gente está muito habituado ainda na matemática de enxergar. Que se eu falo que a área da base vezes a altura, a base tem que ser o 10 vezes o 4. Não, você pode rotacionar essa figura e enxergar que a base é um triângulo, olhar ela de um outro lado, de uma outra vista, né? Para facilitar o teu cálculo. Dúvidas, pessoal? Tá ok? Então, seria isso que eu preparei para hoje, esses exemplos. Aí vocês podem trabalhar, então, na lista 4. E aí eu fico, então, à disposição, né? Se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento da própria lista, ou se tem alguma questão da aula que queira tirar dúvida. No ambiente lá do Moodle, o pessoal, coloquei uns videozinhos sobre o princípio de Cavalieri, coloquei questões do próprio Khan Academy para vocês praticar, né? E a lista de exercício, então, que é o enfoque então, principal desta aula.
eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês e agradecer então a presença, a participação de vocês na web. Vou parar a gravação para ficar mais curtinha a aula para postar e aí eu fico à disposição para as dúvidas. Bom, pessoal, então estamos resolvendo o exercício 1 da lista 4, a letra A, que pede para determinar a área lateral, a área total e o volume do prisma. Então, eu tenho este prisma reto, triangular, onde eu tenho as dimensões que mede 3, 4 e a altura que mede 3,5. Então, como eu tenho aqui a base, um triângulo pitagórico, que a gente chama, que ele mede 3, 4, este outro lado aqui com certeza vai medir 5. Né? Então, esse lado ali mede 5. E esta relação vem do teorema de Pitágoras, né? Se alguém tiver dúvidas por que é o 5, né? Faz A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, vai determinar aqui que a hipotenusa desse triângulo retângulo mede 5. Né? E a gente sempre pode perceber que quando tem as medidas 3 e 4, a outra é 5, né? Pelo princípio ali do teorema de Pitágoras. Partindo disso, a gente pede o exercício para determinar a área lateral. O que é a área lateral deste prisma? Né? É somar todas as áreas dos lados. Então, eu vou primeiro enxergar que eu tenho que fazer este retângulo aqui, que mede 3, e o outro lado 3,5. 3 vezes 3,5. Então, este retângulo aqui do lado vai medir 3 vezes 3,5. Depois, eu vou calcular o retângulo do lado. Quem é o retângulo do lado? É o que mede 4 e altura 3,5. Então, aqui em azul, se eu calcular esta área, eu vou fazer 4 vezes 13,5, que está lá em cima. Ó. 4 vezes 13,5. E, por último, eu vou calcular o fundo. Né? O que seria o fundo deste desenho? Os fundos, vamos colocar aqui em amarelo, seria esta base que é 5, vezes aquela altura lá que é 13,5. Tem que enxergar este retângulo que está lá atrás. Ó. Então, 3 vezes 5. Então, portanto, esta área lateral, multiplicando e somando, vai dar 42 centímetros quadrados. Essa área lateral. O que seria, então, a área total? Então, a área total é o somar a área lateral que a gente determinou e pegar a área da base. Ó. A área da base é esse triângulo aqui de baixo, só que a base, para chegar ao total, eu vou ter que fazer vezes 2 essa área da base, porque esse triângulo aqui em amarelo, ó, ele repete em cima e embaixo. Como que eu determino esse triângulo? Fazendo a área de um triângulo retângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou fazer 3 vezes 4 dividido por 2. Então, 3 vezes 4, 12, por 2 dá 6. Né? Aí eu tenho 6 como área da base, que eu vou multiplicar pelo esse 2 da frente, que vai te dar 12. Mais a área lateral, que era 42, cheguei no total de área total de 54 centímetros quadrados. Ainda a questão pede para determinar o volume. Então, o que é o volume desta figura? O volume é fazer o produto da área da base vezes a altura. Então, a área da base é esse triângulo aqui que eu pintei em amarelo, que era 3 vezes 4 dividido por 2, que vai dar 6. A área da base é 6. Vezes a altura, que é os 3,5. Então, 6 vezes 3,5, 21. Então, é o volume deste prisma triangular. Ok, pessoal, até aqui? Deixa eu tentar desfazer aqui. Agora, deixa eu ver se eu consigo. A próxima questão é a letra C, né? O prisma oblíquo. Deixa eu abrir aqui e ver que medida que eu perdi. É um 5. Opa.
Então, eu tenho 5 centímetros desta aresta. Aqui eu tenho 3 centímetros. E aí a pergunta pede para eu determinar quem é a área lateral, quem é a minha área total e quem é o volume. Para determinar a área lateral, o que eu tenho que fazer? Vou botar agora em vermelho. Área lateral. Como que eu acho a área lateral dessa figura? Ele está dito que é um prisma oblíquo de base quadrada. Quem que a área lateral é a área dos lados, né? Então eu tenho essa figura formada por paralelogramos, né? Então, como que eu determino esta área aqui desse paralelogramo de 3 e 5? X por 2, mas quem seria o x aqui? Três. Então, mas seria 3 vezes quem, então? Três vezes o 5, muito bem. Daí eu tenho um retângulo aqui do lado. Mas quantos que tem nessa figura? Retângulo. Tem que calcular separado ou dá para calcular tudo junto? Quatro retângulos, né? Então basta eu multiplicar, calcula tudo junto, fazendo vezes 4. Muito bem. Então, o Rui e a Maria, Márcia também de tudo junto. Muito bem. Então, a área lateral vai dar quanto aqui? 60 centímetros quadrados. Ótimo. Vamos colocar agora a área da base separado aqui para ficar claro. O que é a base desse prisma? A base é um quadrado que mede 3. Como que eu calculo a área de um quadrado? Não, 3 vezes 4 e é o perímetro. Esse é o perímetro. A área de um quadrado tem que multiplicar. Não, Maria, somar os lados é o perímetro. Como que eu calculo a área de um quadrado? Três vezes 3, muito bem, Rui. É lado vezes lado, né? Calcular a área de um quadrado é lado vezes o lado. Então vai estar 9 centímetros quadrados, né? E vou botar aqui a unidade porque a pergunta era a área total, né? Então, o que vai ser minha área total? É 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base é 9, mais a área lateral era 60. Então, a minha área total vai ser igual a 78, muito bem, centímetros quadrados. O que eu preciso fazer ainda é determinar o volume, né? Então, vou colocar aqui do lado o volume, da letra C. Então, o volume é só fazer a área da base vezes a altura.
Então, o volume vai ser a área da base, que é 9 vezes a altura. Eu tenho a altura? Não, Maria. A altura sempre ela tem que estar perpendicular. Não é os 5 a altura, ó. A altura sempre precisa estar perpendicular ao... Aqui, ó. Tem que ser essa medida aqui, a altura, ó. Então, eu sei, né, que eu tenho uma inclinação ali, então, de 60 graus. Eu sei que essa medida aqui mede 5, seria a hipotenusa, e eu quero achar esse H. Se eu tenho o ângulo de 60 graus, eu posso usar uma relação trigonométrica para achar o H? Sim, né? Muito bem. Então, qual relação trigonométrica que envolve o cateto oposto e a hipotenusa? Vamos botar um parênteses aqui do lado, ó. Cateto oposto e hipotenusa. Não está batendo com o gabarito? Vamos dar uma olhada. A número 1, letra C. Eu vou dar uma olhadinha depois no gabarito. Depois eu vou dar uma olhadinha, tá, Aline, no gabarito. Mas vamos tentar terminar esse raciocínio aqui, ó. Se eu tenho aqui que mede 5 e aqui eu tenho o ângulo que é 60, a Denise colocou que é o seno, né? Muito bem, Denise. Então eu tenho que o seno de 60 graus é igual o cateto oposto à altura dividido pela hipotenusa, que é o 5. Quanto é o seno de 60? A calculadora tem que estar em DEC. Raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Então vamos colocar aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. O 5 está dividindo, vai vir para cá multiplicando. Então já vamos botar aqui na frente. 5 vezes vai te dar a altura. Então 5 raiz de 3 sobre 2 é a medida da altura. Confere? Agora basta a gente então multiplicar a área da base, que era o quadrado, né? 9 vezes 5 raiz de 3
sobre 2. Então, o volume vai ser 9 vezes 5, 45, raiz de 3 sobre 2. Tudo bem no volume? Tudo bem, Angela. Pessoal, vamos dar uma olhadinha. Acho que o volume é ok, né? Agora vamos recapitular aqui a área lateral, ó. Eu fiz 3 vezes 5 vezes 4. O professor cometeu alguma gafe, um erro aqui na área lateral? Pensa comigo, eu posso, quando eu tenho oblíquo aqui, calcular só 3 vezes 5, ó? Para calcular a área de um retângulo, um paralelogramo. Como que é a área do paralelogramo? É base vezes a altura. Então, olha aqui o que o professor fez antes. Eu fiz 3 vezes 5. Por isso que não fecha a resposta, ó, porque eu não posso fazer 3 vezes 5. Então, a área lateral aqui temos que arrumar ela. A área lateral, eu tenho que usar 3 vezes a altura. E a altura é 5 raiz de 3 sobre 2, ó. 5 raiz de 3 sobre 2. Agora sim, vezes quantos que eu tenho? 4. Então, essa é a área lateral, ó. Então, a área lateral vai mudar, realmente não vai ser o 60, ó. 3 vezes 5, 15 vezes 4, 60 dividido por 2, 30 raiz de 3. 30 raiz de 3. A área lateral, então, é 30 raiz de 3. E aqui, então, a área total minha de antes tem que apagar aqui os 60, ó, e colocar mais 30 raiz de 3. Então, vai ficar 18, a área total, né? Vamos corrigir ela, ó. A área total é 18 mais 30 raiz de 3. Se eu olhar agora para a resposta, aí deu certo, ó. 30 raiz de 3, 45 já estava certo, e o total é 18 mais 30 raiz de 3, ou está simplificado. Então, essa é a questão número 1, letra C. Professor, a área lateral seria qual é a fórmula mesmo? Para achar a área lateral, a gente tem que calcular, Alisson, todos os lados, né? Então, aqui, para calcular a área lateral, eu preciso enxergar que isso é um paralelogramo.
Então, eu tenho que usar a fórmula da base, que é o 3, vezes a altura, que é o 5 raiz de 3 sobre 2. Então, a base vezes a altura, vezes quantas vezes isso acontece, né? Como a base é quadrada, eu vou ter 4 paralelogramas. Ok. Sim, Márcia, podemos fazer a 5, com certeza. Posso apagar essa parte, pessoal, então? Está sendo gravado, né? Eu acho que aí qualquer coisa vocês podem olhar a gravação, né? Ou se tiver mais dúvidas nessa aí, já pergunta que eu tento ajudar nessa aí. Depois vamos lá para 5. Só a letra B ali, professora. A área total, a área da base e o volume. Tá, a letra B eu não fiz, né? Mas pode falar, Alisson, qual que é a tua dúvida da B? Sobre a área da base ali. A área da base é o hexágono, né? Então tem que fazer a fórmula do equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 6. Uhum. Tem que achar a área do hexágono primeiro. Então vamos ver lá que a Maria pediu o número 5. Deixa eu puxar aqui a número 5. A 5 diz: determine a área lateral e o volume de um prisma reto de 25 centímetros de altura, cuja base é um hexágono regular de apótema 4 raiz de 3. Então pede para determinar a área lateral e depois o volume. Viu, André? A gente já tinha discutido isso nas outras webs, né? Então, em geometria espacial, eu não vou colocar a resolução dos exercícios, né? Eu sei que vocês já talvez criaram esse hábito para facilitar, já vai lá e olha rapidinho onde está a solução e já consegue se achar no problema. Mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa estratégia do pensamento de vocês, porque durante, né, as graduações de licenciatura em matemática, em qualquer lugar que você olhar, a gente ninguém dá listas resolvidas prontas, né? Mas por qual objetivo de não querer? Não, é para vocês tentar desenvolver cada uma delas, né? E esse exercitar de tentar, deu dúvida, para lá na tua dúvida, posta no fórum que alguém vai te responder e vai te ajudar, tá? Então, é mais nesse sentido para vocês desenvolver essa capacidade ali, porque a lista, a correção, né, ou a solução passo a passo, muitas vezes ela induz, né, a gente a não pensar, a gente só vai lá, olha, tá, olhei, entendi, entendeu? Então, é muito importante vocês desenvolver esse pensamento geométrico. Esse pensamento geométrico só vai ser desenvolvido com a prática, não olhando para uma resolução de exercício. Isso a professora tinha conversado bastante no último semestre. É claro que lá no cálculo 1 a gente usou a estratégia de mostrar o passo a passo pela complexidade, talvez, do assunto, né? A geometria já ela é algo bem diferente do cálculo, né? Vocês já devem estar percebendo que o andar da disciplina ele tem outra pegada, né, do que o cálculo, que são coisas que vocês já conhecem, que vocês já usaram, tá? Então, nesse sentido, eu justifico que não será dadas resoluções de todos os exercícios como a gente fazia lá no cálculo. Eu vou projetar aqui a questão 5. Aqui, ó. Dá mais um zoom aqui para mim ficar com o espaço em branco.
Então, vamos tirar os dados, tá, Maria? Tenho aquela aberta do lado, ó. Determine a área lateral e o volume, tá? Então, vamos começar todo o problema, a gente vai tirando os dados, né? Então, vamos tirar aqui os dados. Deixa eu pegar, escrever. Ótimo, Flávia, muito bem lembrado. Ó, a Flávia está lembrando, pessoal, para vocês, ó, que nas segundas-feiras também tem o web. Então é bem importante vocês tentar fazer os exercícios, posta as dúvidas lá no fórum. E aí, sempre às 19 horas, né, Flávia? Então a Flávia vai estar lá disponível para ajudar vocês. Ah, foi a Márcia, não a Maria. Tá bom, desculpa, eu fiz confusão. A Márcia que pediu a número 5. Sem problema. Mas é a 5, né, Márcia? Vamos lá. Eu só não estou conseguindo. Deixa eu tentar voltar aqui um pouco, diminuir meu zoom, ver se eu consigo. Não está dando para mim escrever. Queria usar esse quadro, não está funcionando. Eu vou digitar então. Então, a 5, vamos lá. Vamos recapitular a 5. Determine a área lateral. Então, você quer descobrir o AL. Tá? Número 5, tá, gente? Estou fazendo a número 5, pedido então da colega Márcia. Então, a área lateral você quer descobrir. Então, coloca lá um ponto de interrogação no que você quer descobrir. O volume também. Depois de determinar a área lateral, pede determinar o volume. Do que? Um prisma reto de 25 centímetros de altura. Então, nós temos o H, que é 25. Cuja base é um hexágono regular de apótema 4 raiz de 3. Então, o que é o apótema? Eu vou chamar de A aqui. Apótema é 4 raiz de 3. Vamos desenhar um prisma hexagonal. Deixa eu ver se eu tenho um prisma aqui. Não tem. Tá, não ficou muito, mas ele é regular, tá, gente? Vocês têm que enxergar que ele é regular. Tentar remendar ele aqui, ó. Então, o que é o apótema de um prisma regular? O apótema é a medida da altura desse triângulo da base aqui, ó. Essa medida rosa aqui, ó, chama-se apótema. É a altura relativa à base, né? Sai do centro até traça uma perpendicular aqui de 90 graus. Isso chama-se o apótema, então, de um... Vamos botar aqui. Apótema. Apótema. Tem um acento aqui. Apótema. Agora, eu quero saber a área lateral. Então, para mim descobrir a área lateral, primeiro eu tenho que saber quanto mede esse lado aqui do triângulo equilátero. O apótema, pessoal, ele é equivalente, né? O apótema é a mesma coisa que a altura de um triângulo equilátero. Tá? Então, o apótema é a mesma coisa que a altura. Então, vamos chamar aqui de A, que é o apótema, é a altura do equilátero. A altura do triângulo equilátero é dada por L, raiz de 3 sobre 2, né? L, raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura de um triângulo equilátero, que é a mesma medida do apótema.
Então, se eu tenho que o apótema é 4 raiz de 3, e aqui eu tenho L raiz de 3 sobre 2. O que eu posso fazer aqui para achar o L? Eu posso simplificar raiz de 3 com raiz de 3, e o 2 passa para o outro lado multiplicando. Então, quanto que vai dar meu L? 4 vezes o 2, 8. Ok, Márcia, para achar o 8? Agora, para encontrar a área lateral e o volume, eu acho que você consegue bem fácil, né? Acho que provavelmente era isso que estava faltando da questão. O que é a área lateral? Né? É essa base aqui, que é 8, seria a aresta da base, né? Vezes a altura, que é 25, vezes ainda quantos lados tem o hexágono? 6. Então, a minha área lateral é só fazer 8 vezes 25 vezes 6. 1.200. Sei se era centímetros, que foi dado nas 5 centímetros quadrados. E o volume é dado, então, pela área da base vezes a altura. Volume é a área da base vezes a altura. Então, quem que é a área da base? É a área do hexágono, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 6, né? Porque eu tenho 6 equiláteros, um hexágono, vezes a altura. Vamos botar aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 6, né? Porque são 6 triângulos equiláteros, vezes a altura 25. Acha que consegue terminar, Márcia? Provavelmente a dúvida maior ficou nesse apótema, né? Tentar lembrar que esse apótema era igual à altura do equilátero, né? Depois que a gente lembra isso, acho que vai embora. Tô bem. De nada. Sim, Josiane. O final aqui, o volume é a área da base vezes a altura, né? Então, quem que é a área da base? A área da base é um hexágono regular. A área de um hexágono regular é a área de um triângulo equilátero multiplicado por 6. Então, a área de um equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 6, né? Porque são 6 triângulos equiláteros, que te dá, então, essa fórmula da área do hexágono. E aí, vezes os 25, então, que é a altura. Então, para terminar a questão, basta substituir no lugar do L o 8. Então, 8 ao quadrado, vezes 6, vezes 25, divide por 4.
Certo, pessoal? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a participação, a presença de todos na web. Espero que tenham aproveitado a aula, conseguido tirar as dúvidas, esclarecido, né? E aí, qualquer dúvida, vamos combinar que vocês então postam lá no fórum, né? Tanto eu quanto a tutora vamos estar dando uma olhadinha no fórum assim que for possível, a gente vai respondendo, né? E lembrando que na segunda-feira, então, vocês também têm webs com a tutora para tirar dúvidas. Sim, Márcia. Tirar dúvidas sobre o repercurso? Pode sim, claro.